Muito bem-vindo para o Encontro com a Palavra. Considero uma grande honra estudar a Bíblia com você e estou muito feliz por você estar aprendendo muito. Hoje, no livro de Levítico, vamos focalizar o que a Bíblia chama de tabernáculo no deserto, a qual nós temos chamado de tenda de adoração. Moisés foi instruído para construir esta tenda de adoração, ou tabernáculo. E esse tabernáculo no deserto não somente mostrou ao povo como se aproximar de um santo Deus em adoração, mas aquele era também um lugar onde o sacerdote e o povo de Israel se encontravam com Deus. Esse foi o lugar onde eles encontraram a direção de Deus. O tabernáculo não somente nos fala de adoração, mas também de Jesus Cristo. Tudo nele retrata Jesus Cristo e a salvação que vem através dele. O próprio Jesus disse em muitos lugares no Novo Testamento: Moisés escreveu sobre mim. Em nenhuma outra parte do Antigo Testamento encontraremos tão clara esta verdade, ou seja, o retrato de Jesus e seu sacrifício. Como estamos no livro de Levítico, a ordem é imperativa. Se esperamos entender Levítico, então temos que entender o tabernáculo, temos que entender essa tenda de adoração. O livro de Levítico foi realmente o manual do ministro. Lembra que o tabernáculo do deserto tinha 6 artigos de mobília, 6 móveis diferentes. Esta mobília estava colocada dentro do tabernáculo em forma de uma cruz. Então já podemos perceber que o tabernáculo do deserto, ou a tenda de adoração, estava nos falando sobre Jesus Cristo e salvação. Sim, salvação que viria através dele. Nós não conseguimos falar sobre isso na última lição, mas entre o lugar santo, onde 3 mobílias estavam colocadas, e o lugar santo dos santos, onde uma mobília estava colocada, havia um véu muito espesso, muito grosso. Até lá, na pequena barraca de adoração, este véu foi produzido com um material muito forte. Flávio Joséfo diz que nem cavalos puxando em direção oposta conseguiriam rasgar aquele véu que estava lá, no tabernáculo. Anos depois, quando o Templo de Salomão, o grande Templo de Salomão, foi construído e muito bem elaborado, lá estava o véu, grande como uma cortina de teatro. Este é um dos grandes milagres da Bíblia, que frequentemente, de uma forma desavisada, lá está ela falando sobre a morte de Jesus Cristo. Estamos nos referindo agora, por exemplo, no Novo Testamento. Lá está também o véu. Quando Jesus morreu na cruz, aquele véu que estava entre o lugar santo e o lugar santo dos santos, supernaturalmente se rasgou de alto a baixo. Lá no Templo de Salomão, em Jerusalém, no mesmo momento em que Jesus morreu na cruz, este milagre aconteceu. A Bíblia diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Este é um dos grandes milagres da Bíblia. No livro de Gênesis, nós lemos que quando o homem pecou, Gênesis 3, lembra, está nos falando como era e como é ainda hoje. A pior consequência do pecado do homem, como era e como é o divórcio, a separação entre Deus e o homem. A solução para esse fundamental problema, a reconciliação desse divórcio, é realmente tudo que a Bíblia é e tudo que ela nos diz. É exatamente essa mensagem do tabernáculo ou da tenda de adoração. É isso também o que retrata o Templo de Salomão. É isso que toda essa forma de adoração está tentando dizer para nós. Deus nos mostra o caminho de volta para Ele. No final de Gênesis 3, nos dito que o caminho de volta para a árvore da vida era guardado por uma espada flamejante. Esta é uma bonita linguagem alegórica, nos dizendo que só existe um caminho de volta para Deus. Este caminho é através de algo que esta espada flamejante está simbolizando. Claro, esse caminho é Jesus Cristo, Ele mesmo, a palavra de Deus, a qual é descrita em outro lugar nas Escrituras como a espada de 2 gumes. Isto é Jesus. Esta é realmente a fundamental mensagem do tabernáculo do deserto, especialmente como podemos encontrar no Novo Testamento comentários sobre o tabernáculo ou a tenda de adoração. O grande comentário da Bíblia é a própria Bíblia. Isto é especialmente verdade se você considerar o Novo Testamento comentando sobre o Velho Testamento. Existe outro grande comentário do Novo Testamento acerca do tabernáculo do deserto no Velho Testamento. Esta verdade tem a ver sobre o fato de que o tabernáculo é todo sobre Jesus Cristo. Todas as mobílias que encontramos no tabernáculo eram sobre Jesus. O altar de bronze retrata sua morte, o lavatório representa a lavagem, a purificação de nossos pecados que Jesus veio nos trazer, e mais, ele é a luz do mundo, isto é, a lâmpada de ouro. Ele é o pão que veio dos céus para nos sustentar,
Isto é retratado na mesa dos pães. E no altar de incenso vemos que Jesus é o grande sumo sacerdote, que sempre intercede por nós. Tudo era sobre ele. Todo o esquema, o padrão do tabernáculo era sobre o nosso Jesus. No livro de Hebreus, nós temos alguma coisa que é talvez a mais dinâmica observação do Novo Testamento sobre a tenda de adoração. O livro de Hebreus tenta ser uma ponte para atravessarmos o espaço que há entre o Velho e o Novo Testamento. Afinal, por que é que não fazemos sacrifícios com animais nos dias de hoje? Quando comparamos os requerimentos do Velho Testamento com os requerimentos do Novo Testamento, fica óbvio que os requerimentos de Deus mudaram. Os requerimentos divinos de Deus mudaram na história do homem e Deus. Deus não requer sacrifício de animal hoje. Por que ele não requer? O livro de Hebreus coloca essas respostas juntas para nós. Quando chegarmos no livro de Hebreus, com a nossa pesquisa do Novo Testamento, teremos muito a falar sobre isso. Mas, em resumo, isso é mais ou menos assim, e esta é uma surpreendente verdade. No 9º capítulo do livro de Hebreus, o autor diz que a tenda de adoração, o tabernáculo que existiu na terra, era somente um símbolo. Isto era somente uma cópia de um outro tabernáculo ou tenda de adoração que existe em dimensões celestiais. Então, o que ele está nos dizendo em Hebreus capítulo 9 é que no céu existe um tabernáculo. Esse tabernáculo celestial não é feito com material físico. Todos os materiais são celestiais, portanto, espirituais. O tabernáculo que Deus ordenou a Moisés para construir era simplesmente uma visível, uma tangível expressão na terra do que é espiritualmente intangível. Isto é descrito no livro de Hebreus capítulo 9. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo de Salomão se rasgou de alto a baixo. O autor de Hebreus nos diz que, quando Jesus morreu na cruz, algo realmente extraordinário aconteceu. Lembre, uma vez no ano, o sumo sacerdote ia, através disto, se aproximar de Deus. O sacerdote ia várias vezes por dia para buscar o perdão dos pecados de alguém. Uma vez no ano, o sumo sacerdote ia, através desta mesma aproximação, então ele entrava para o lugar santo dos santos. Ele levava sangue para oferecer pelos pecados de todo o povo. Todas as pessoas se ajuntavam no lado de fora da tenda de adoração enquanto o sumo sacerdote entrava para o lugar santo dos santos. Deste mesmo modo, quando Jesus morreu na cruz, ele se tornou o grande sumo sacerdote. E, no céu, ele fez, através desse ato, a nossa aproximação ao tabernáculo celestial. No altar de bronze, no tabernáculo celestial, ele ofereceu a sua própria morte como cumprimento final para todos os sacrifícios com animais. Ele foi ao lavatório e fez uma lavagem permanente. No livro de Apocalipse, quando nós nos reunirmos em volta do trono e nos aproximarmos de Deus, o Deus da revelação e dos simbolismos das revelações, não seremos lavados com água. Isso será um mar de vidro claro como cristal. Em outras palavras, a água é solidificada, porque a lavagem é permanente. Quando Jesus morreu na cruz e foi ao tabernáculo celestial, ele fez uma limpeza, uma lavagem permanente. Ele assegurou para nós uma limpeza permanente, até que um dia seremos transformados em um corpo celestial. Então Jesus fez todo o caminho do Santo dos Santos. O livro de Hebreus diz que quando ele foi ao Santo dos Santos no tabernáculo celestial, ele não ofereceu nenhum sacrifício com sangue de animal. Ele ofereceu o seu próprio sangue para Deus, uma só vez, para perdão dos pecados de todo o mundo. De acordo com Hebreus, é esse tabernáculo celestial que faz o tabernáculo da terra ter o significado. No Velho Testamento, o tabernáculo era apenas um símbolo externo. Era somente uma expressão física da gloriosa realidade espiritual que envolveu a morte de Jesus Cristo na cruz quando ele esteve na presença do Pai no tabernáculo celestial. Quando você lê o livro de Hebreus, você se questiona: o que isso quer dizer? O que isto significa e o que isto significa para mim? O autor de Hebreus diz: a realidade celestial, da qual estas aqui são somente cópias. Cristo entrou na presença de Deus como nosso amigo, e isso não aconteceu em nenhum lugar da terra, que é apenas uma mera cópia do real templo que está nos céus. O Senhor Jesus morreu por todos, livrando-nos para sempre do poder dos pecados. Isto significa, prezado ouvinte, que agora nós podemos entrar e andar no lugar santo dos santos, onde Deus está. Pelo sangue de Jesus, por seu sangue precioso, sangue do Cordeiro sem mancha, sem marca. Ele assegurou, afiançou para nós a salvação. Ele não somente assegurou para nós a salvação, mas ele fez isto.
Este é o novo modo de vida que Cristo deu para nós, rasgando a cortina e nos deixando direto lá, na presença do Santo Deus. E desde que esse grande sumo sacerdote fez o nosso papel no templo de Deus, nós mesmos estamos livres para entrarmos na presença de Deus e Ele nos receberá com a maior alegria, porque o sangue de Jesus Cristo tem sido espargido sobre nós e nos feito limpos. Estamos lavados com a mais pura água. Você consegue ver agora o que realmente o Senhor está nos dizendo? Ele diz: não é fácil para o homem pecador ir até a presença de Deus, porque existe o divórcio entre Deus e o homem em Gênesis 3. Não é assim tão simples para o homem ser reconciliado com Deus. Fato é que quando o homem pecou, Deus imediatamente colocou em ação esse plano para reconciliá-lo e redimi-lo. Deus queria pôr um fim nesse divórcio entre Deus e o homem. Agora não existe mais esse divórcio. O homem foi reconciliado com Deus através da morte de Jesus Cristo. Mas não somente esse divórcio está reconciliado, não somente estamos salvos, mas a grande conquista é que agora temos livre acesso à presença de Deus. Na tenda de adoração, nunca o pecador poderia ir além do portão do pátio. O sacerdote o encontrava e mostrava como sacrificar o seu animal no altar de bronze e só. Lá ficava o pecador, esperando o sacerdote entrar na presença de Deus em seu lugar. O pecador nunca poderia entrar na presença de Deus. Somente o sacerdote intercedia. Mas tudo isso acabou quando Jesus Cristo morreu na cruz. Ele cumpriu todos os significados destes sacrifícios como animais. E quando Jesus morreu na cruz, ele tornou possível para você e para mim entrarmos na presença de Deus. Todas essas coisas têm sido descritas neste maravilhoso milagre que a Bíblia registra. Eu não acho que entendemos claramente ou apreciamos como deveríamos esse maravilhoso milagre. Se o apreciássemos como deveríamos, estaríamos muito, muito mais na presença de Deus. Deus pagou um alto preço para que você e eu pudéssemos nos achegar à sua gloriosa presença para adorá-lo e conversarmos com ele. É por isso que o autor de Hebreus fala-nos de uma forma tão vibrante o que tudo isso significa com essas palavras. E assim, queridos irmãos, agora podemos nos achegar ao lugar santo dos santos, onde Deus está, por causa do sangue de Jesus. Este é o primeiro novo modo de vida. Sim, novo modo de vida que Cristo nos deu, rasgando a cortina e abrindo o caminho até Deus, que é justo e que tem cumprido e cumprirá o seu prometido. Bom, com essas palavras vou me despedir hoje. Lhe convido a estar comigo no próximo programa para continuarmos a ver o puro evangelho encontrado no Velho Testamento, no livro de Levítico. Até o próximo programa, então. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.